E aí? Como é que tá? Tem um cara na internet que é bem interessante, eu acho que é o Motoboy, né? E aí? Ele fala assim, gosto dele. Então, adjetivos. A dica de hoje, ela é para quem gosta de falar sobre qualidades. Então, na sequência das palavras, numa frase, a gente precisa marcar algumas coisas para ficar fácil de lembrar. Então, você nunca fala preto gato em inglês, você fala black cat. Então, a qualidade vem antes do nome, do substantivo, certo? Só que qualidade, ela pode ser medida de maneira comparativa e superlativa. Então, para cá, a gente percebe que quando o adjetivo é curto, a gente adiciona ER. Pega um adjetivo curto, 3 letras, por exemplo, big, e você precisa dizer que uma coisa é maior que a outra. Bigger, duplica o G por causa da consoante vogal consoante. A mesma coisa acontece no superlativo, quando ele é curto, você coloca EST no final. Por exemplo, o seu smartphone nessa sala é o maior de todos, então você vai dizer biggest, novamente duplicando o G por causa do consoante e vogal consoante. Pois bem, quando o adjetivo é longo, ou seja, de 2 sílabas ou mais, você tem que aplicar essa regra, sem misturar com essa. Veja, vamos usar o smartphone como uma maneira de comparação. Então, um smartphone é mais caro que o outro. Caro em inglês é expensive. Então, você tem que dizer que é more expensive than, com A, que. Se fosse com E, seria E. Então, than. Less também é possível dizer que é menos caro que, então less expensive than. Você não adiciona o ER, estaria completamente equivocado dizer less expensiver than, ok? Quando a gente tem o superlativo, a gente tem uma regra muito parecida, é espelhada a lógica, então você percebe, você coloca o mais ou o menos. The most expensive, the least expensive. Joia? Para cá, a gente tem aí 99% dos adjetivos tem essa regra. Aqui embaixo eu coloquei 3 dos irregulares. Então você vê que tem good, bad and far. Bom, ruim e far, distante. Você deve lembrar de far do Shrek. Far, far away. Repara que good é bom. Lembre que existe uma diferença entre good e well, que é bem. Então, para o lado esquerdo, eu tomei o cuidado de colocar a lógica comparativa. Então, quando uma coisa é boa, esse é o comparativo, melhor que. My smartphone is better than yours. Já no sentido ruim, né? Ruim, pior, worse. Far, distante, mais distante que e mais aprofundado que. Good, quando é o melhor, no superlativo vira best. Ruim, no superlativo vira worst. Farthest and furthest. Para ficar clara a diferença entre farther e further, vamos fazer aqui uma lembrança da campanha da empresa automobilística Ford. Você deve lembrar que ela tem um slogan que se diz, se não me engano, Go Further. Se você tivesse a lógica de distância envolvida, seria Go Farther, então você estaria falando de autonomia. Não é o que eles querem. Eles querem que você entenda que com a Ford você vai além. Outra frase bastante que aparece, fácil de lembrar, é quando você está vendo esses filmes americanos, tipicamente, que tem julgamento. E aí você tem lá o réu, tem o advogado de defesa e o prosecutor, o advogado de... o procurador, né, o que defende o Estado. O juiz pergunta, então, senhor advogado, mais algumas perguntas para o réu, e aí o advogado simplesmente se manifesta e diz, no further questions, your honor. Sem mais perguntas, meritíssimo. Então é further e farther. Joia? Para mais informações sobre isso e mais dicas como essa, é só acompanhar a gente por aqui e nas nossas redes sociais. Valeu? Um abraço.